Não há possibilidade de tempo, que é o centro espírita. Ah, não posso mais ir porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quando você vai ver, está tudo, a energia toda colocada no meio, nos instrumentos meio, que é o corpo físico, as coisas materiais, e o espírito, que é a finalidade pelo qual nós reencarnamos, que é nos iluminar, está preterido. Então você arrumou o cenário todo, mas o espírito não entrou em cena, porque você perdeu tanto tempo só cuidando do corpo e das coisas, e excessivamente movido por um narcisismo ou por uma vaidade, que o seu espírito não teve a oportunidade de aprender na reencarnação, porque não viveu, ficou escravizado numa cultura de cultivo apenas a idolatria do corpo. É necessário cuidar do corpo, as caminhadas, o alimento adequado, a mastigação indispensável de ser feita, de tal modo que o alimento, quando possa entrar, ele o faça de uma forma como se fosse um líquido, tão bem mastigado que ele está, saboreado que ele está para mobilizar as enzimas que vão tratar o alimento no processo da desdobramento, a fim de que aquela energia possa ser absorvida pelo corpo. Então, cuidar do corpo é muito importante. Essa higiene e esse zelo para com o corpo, para que ele dure o máximo possível. Um dia, você vai devolver para a alfaiataria da natureza essa vestimenta que já não mais lhe serve. E você vai, então, fazer esse movimento de desapego dos restos mortais, porque você cuidou tão bem, ele foi como uma máquina, definhou, e você precisa deixá-lo, porque já é hora de ir. Mas precipitá-lo, ou ficar grudado nele, com mau uso desse instrumento de evolução, que é o corpo, e o espírito não consegue se apropriar dele para a sua evolução, porque ele passa a ser o seu objetivo, o corpo, aí entrar no caminho do culto. Há companheiros espíritas que cuidam do corpo, enquanto casa espírita. O que é o corpo enquanto casa espírita? O corpo, enquanto casa espírita, é a casa, é o estatuto. Há companheiros que têm uma vocação para cuidar do centro espírita. E é muito interessante isso, porque há pessoas que adoram o centro espírita, mas adoram só o prédio. E eles fazem do prédio a idolatração. Se uma criança veio e pisou na cadeira, ele briga com a criança, porque a cadeira é mais importante do que a criança. Mas eu acabei de limpar a cadeira. Eu acabei de arrumar, aí dá uma bronca nos jovens. Olha, você já viram jovens chegar no lugar e não desarrumar? Só jovens neuróticos que moram em casa. Todos eles empacotadinhos, não desarrumam nada. Porque desde criancinhas estão sendo educados nesse sentido, para mais tarde fazer um tratamento psiquiátrico, é verdade. Mas jovem chega, se esparrama, estica a coisa, não tem postura. E aquilo faz parte daquele movimento. E o processo educativo vai enquadrando aos poucos os jovens. Achar que o jovem vai sentar que nem um adulto e vai chegar numa sala e não vai desarrumar, que não vai pegar um giz e jogar no colega. Quem é que não joga um giz no outro? Ei, joga o giz. Às vezes alguns adultos reprimidos que fazem, quando eram adultos, já passou da época e fazem, jogam giz, né? Então é possível que isso aconteça suja, às vezes é o giz que está ali sendo mal usado, mas isso faz parte. Um educador que cuida do centro espírita sabe que as coisas que estão no centro espírita são meios para que a casa funcione legal e para que a gente avance. Não vai colocar a casa como sendo o objetivo em si mesmo. Porque se colocar o objetivo em si mesmo, sendo a casa, nós vamos perder a dimensão de que ali a alma que habita aquela casa está em segundo plano. A casa é o corpo e a alma é a doutrina espírita que vai ser vivenciada através das nossas práticas doutrinárias. Tudo tem que estar a serviço da doutrina espírita, inclusive as cadeiras, os espaços. Não. Então há pessoas que primam para cuidar da casa, mas não tem esse contraponto para poder cuidar da alma, que é a doutrina espírita, que deve habitar naquela casa. Há outros que fazem um movimento de mortificação tal que, por exemplo, no norte é muito comum, faz muito calor no norte, muito calor. Quando os católicos dizem que quando eles saem do corpo e vão para o inferno, tem que usar manta, os que moram no norte, de tão quente que é o nosso estado. Então, vocês imaginem um centro espírita com o pé direito baixo, com telha de amianto, porque custa mais barato. Centro espírita, tudo a gente vai pelo mais barato, sabe? Ou então pelo aquele produto, que eu não sei se vocês conhecem aquela marca, o Cimidão. Cimidão, essa é a melhor marca, é o Cimidão.
Então é o cimidão. Ninguém dá uma telha de barro, dá uma telha de amianto. Aí fica aquelas telhas de amianto. Que, gente, num centro espírita, como eu tive a oportunidade de frequentar no interior do Pará, pequenininho, todo fechado, apenas um basculante, uma porta de entrada, telhas de amianto e um avião, que era um ventilador. Gente, nem obsessor entra naquele centro. As pessoas ficam boas porque o obsessor não entra, ele não aguenta. Tudo por causa de economia. Aí é esse pensar, não, nós temos que ser simples. Gente, Tiberíades era simples, mas tinha ventilação, Tiberíades. Tinha um pé direito altíssimo. Tiberíades, o céu era o limite. Então, às vezes, a gente vai por uma pseudo-humildade, que é uma simplicidade ignorante, burra, porque ela não ajuda, porque não tem quem concentre doutrinariamente as bicas, porque quem frequenta esse centro espírita não faz sauna. Porque, ao mesmo tempo que está no centro espírita, está fazendo sauna obrigatoriamente. É impossível, porque o vento que circula com aquele avião lá dentro, ele não tem por onde sair, é um basculantezinho. É um basculante, vocês estão pensando que é um basculante, dois negocinhos que fazem assim. Mas por que não tem mais nada? Porque o ladrão pode entrar. Gente... Então, vejam o que eu estou querendo dizer. Nós não podemos usar esse discurso de cuidar de um centro espírita desse jeito. Isso é descuido. Porque a gente quer economizar, aí fica aqueles centros espíritas que você entra, tem uma luzinha no meio, de 20, e não é reunião mediúnica, de 20, e aí não tem quem consiga abrir o olho. Até o expositor, se ele for orar um pouquinho mais no início da reunião, ele dorme. Eu já tive a oportunidade, meus amigos, sem nenhum exagero, de um presidente do meu lado, de cair o pescoço do pobre coitado. Mas o centro espírita daquele, aonde não tinha a menor condição de se poder assistir uma palestra, o melhor que a pessoa tinha que fazer mesmo era dormir. Acho que era o negócio a opção mais criativa. Pelo menos você estava repousando um pouco. Porque ouvir era difícil. Ver você não via mesmo. Aquela escuridão. No norte tem muitas muriçocas, né? Os pernilongos, que lá a gente chama de carapanã. Sem chamá-los, eles vêm. E eles vêm mesmo com luz menorzinha e calor. Os homens ainda têm um dispositivo de proteção natural, que são os cabelos. Mas as mulheres que não têm pelo, tem que usar perna de calça até embaixo. Mas o calor. Gente, é muito bonito ser espírita no norte. Porque você evolui. Então, a casa espírita, cuidar da casa espírita, a casa que eu frequento, por exemplo, que é a casa mais bonita do norte, talvez do Brasil, talvez do mundo, chamada Jardim das Oliveiras. A briga que eu tive com os engenheiros para manter o pé direito alto, beirais longos e janela dos dois lados. Gente, sinceramente... Eu fui ali enfático. Tanto é que o pessoal brinca comigo até hoje. Aí fizeram o pé direito alto, tinha que gastar, mas tem que gastar, mas a gente tem que funcionar. Beirais longos, porque quando chove você não precisa fechar as janelas. E janela dos dois lados. E aí você fica num ambiente mais ameno para funcionar. E aí fizeram bem alto. Mas depois foram fazer um forro. Eu digo, mas botar o forro vai tirar, deixa sem forro mesmo. As telhas de barro, naturalmente. Queriam botar o forro embaixo. Aí foi a briga para botar o forro mais embaixo, mais em cima. Eu bem que tentei não colocar o forro, mas aí aconteceu um episódio muito curioso. Estava sem forro, instituição na periferia, estávamos na reunião mediúnica, você não sabe o que aconteceu.